assim, quem sabe se comunicar tem uma possibilidade de crescer e ganhar as redes sociais e viralizar, nem que seja um único vídeo. Desculpa a pergunta, Nada. você é formada em jornalismo há quanto tempo? Desde 2006. Há 19 anos. É isso. Isso. Você é melhor de conta que eu. É, eu... Você é mais de uma de exatas. exatas. O que mudou de 19 anos pra cá? Tudo. Tudo? Tudo. Sério? Tudo. Mudou muito. Mudou muito. O jornalismo que eu entrei em 2005 não é o mesmo jornalismo, porque a internet mudou o jogo, a difusão de informação mudou, a forma de entregar e transmitir notícia mudou, o tempo das pessoas disponível para ver notícia mudou, ninguém espera mais o jornal de 8h30, 9h30, 10h30 para ver jornal, as pessoas estão consumindo notícia assim, ó, no scroll. Então, se você não sabe entregar, envelopar, falar a notícia, você não vai transmitir a notícia. E o jornal impresso? Acabou mesmo? Não, ele tá aí, mas só que ele tá na internet, ele não tá mais impresso. Eu não lembro da última vez que eu vi alguém com um jornal de papel na mão. É muito raro, talvez numa pracinha de senhores você consiga ver alguém com um jornal impresso na mão. Porque hoje em dia as pessoas estão com o celular na mão e elas vão ver no celular. Inclusive a terceira idade, ou talvez especialmente o pessoal 60, 70 mais. Mas você não acha que, por exemplo, eu sou um cara, eu gosto do papel. Então, por exemplo, eu odeio livro digital. Tá. Eu gosto de livro de papel. Uhum. E jornal, pra mim, que eu leio há muito tempo, sempre foi uma coisa muito incômoda. É porque ele não é fácil, ele é grande, ele suja o dedo, Não deveria ter mudado já o ele não é formato? pregado, ele não, Sim. você tem que ficar dobrando ele para ler, você tem um ritual para ler jornal impresso. Eu nunca gostei de ler jornal impresso. Eu sempre, ler o jornal para mim sempre foi incômodo, e eu ainda peguei essa última fase, que não tinha tudo no online. Assim que foi tudo para online, eu só leio no online, entendeu? Isso tudo mudou a forma das pessoas. Se mudou a forma das pessoas consumirem notícia, mudou a forma de transmitir notícia. E esse é o grande mal da mídia brasileira, é não ter entendido que isso mudou. Mudou. As pessoas consomem notícia de outra forma, portanto, você tem que transmitir notícia de outra forma. As pessoas não têm mais tempo, não têm mais vontade, elas querem uma outra forma de consumir conteúdo. E esse é um dos motivos da gente ter feito o Rivo News. A gente envelopa as coisas de outra forma. Perfeito. Como que você conseguiria resumir, assim, como que você transformou a forma de dar a notícia? É curadoria, ou seja, a gente seleciona o que a gente vai dar, por que a gente vai dar, por que a gente acha importante transmitir aquela informação. A gente não... Existe o lance da notícia de só transmitir notícia e tem o lance de você opinar sobre notícia. Que hoje meio que é você imprescindível. Comentar notícia. Hoje você tem que ter isso, né? Isso. Então, assim, existe o fato. O fato é, este carregador portátil é quadrado e é da cor preta e tem essa alça que também é um cabo. Certo. Isso é um fato. A minha opinião é que isso aqui é bonito, é legal, é prático. Se eu ficar carregando isso aqui o tempo inteiro no meu celular, eu posso detonar a bateria do meu celular. Então eu tenho que tomar cuidado. Essa é a minha opinião. Isso é a forma de transmitir notícia hoje. Mas não te incomoda isso? Porque assim, eu não lembro. É uma questão geracional. Então, isso me incomoda, de ser a questão... porque não é só uma questão de geração. Pra mim é um pouco de questão de intelecto. Porque eu não lembro disso na década de 80. De tanta gente dando opinião na TV. Não, as pessoas querem só serem informadas. Isso, e a opinião é minha. Isso. Tá? Só que a opinião é minha com base em quê? Com base no fato. Tá, mas... Porque, por exemplo, hoje você passa um fato, você tem pessoas tão limitadas... Você conhece o meme do QI de macaco? Não sei. Eu acho que é um dos memes mais famosos do Brasil. E eu sou o grande culpado de ter criado esse meme. Qual? Que fala que do QI 83 do brasileiro, você nunca viu isso? Então, quem criou esse meme fui eu sem querer. Eu dei esse fato no podcast, expliquei isso. Engenharia é isso, é muita capacidade de síntese. Então eu acabei pegando uma coisa que tava aqui, outra coisa que tava lá e juntei. E ninguém tinha se tocado até então. Tá. Né? Que eu falei, ó, a média de QI do brasileiro é 83. Beleza, a do macaco. E a do macaco chega a 90. Então você tem um brasileiro médio é menos inteligente que um macaco.
Isso foi um negócio assim. Sim, eu Então lembro. hoje você tem um público que ele vê a notícia e ele não tem condição de processar a informação. Só que ele quer opinar, só que ele precisa que alguém dê opinião pra ele. Tá. Isso me dá desespero. Aí que tá. Nosso foco não deveria ser outro? Eu deveria pensar, não de vocês jornalistas, mas do país. Falar, gente, as pessoas não estão conseguindo processar a informação. Não, então a gente tem duas opções. Ou a gente dá só a informação pra elas e fala, se vira. Se vira. Ou tem 3 opções. Ou a gente deixa os mais espertos conduzirem a informação na cabeça delas, e aí vai ser o grupo da rua, o grupo da igreja, o grupo político, o grupo... São pessoas com interesses próprios. Sim. Que vão querer... Mas todo mundo tem interesses próprios. Que vão querer manipular essa informação. Sim. Ou pessoas que têm um pouco mais de cultura geral, conhecimento de bastidor, e é essa a função do jornalista, na minha visão. O jornalista não é só para selecionar a notícia e jogar a notícia na cabeça da pessoa e dizer um beijo, tchau. A Fresca lançou esta água. Isso é a notícia. A Fresca lançou essa água, é uma indústria com não sei quantos anos, eles estão faturando tanto, é uma notícia mais estendida. Sim. A Fresca tem isso, aquilo outro, ela tem uma ligação com não sei quem, eu tô inventando isso aqui, tá, gente? Não tem nada a ver. Tem uma ligação assim, tem uma ligação assado, poderia ter um interesse assim, não estou dizendo isso, não tenho provas para dizer, ou tenho provas para dizer, mostraram por provas que tem um interesse assim, tem um interesse assado, a água é mais pura, a água não é mais pura. Eu estou entregando a notícia, entregando um contexto, você vai pensar o que você quiser. O que eu falei? Você pode achar o Bolsonaro genial. Você pode achar o Trump genial. O fato é, desde que entrou no cargo em janeiro, dia 20 de janeiro de 2025, o Trump anuncia o que ele quer, do jeito que ele quer, sem comunicar a ninguém, agradando aos interesses dele. Isso é um fato. Sim. A minha opinião, ele está acabando com a credibilidade dos Estados Unidos no mundo, perante o mercado. Os Estados Unidos, pela primeira vez ou segunda vez na história, está perdendo nota de crédito, não está sendo A+, não, está ficando A. A moeda americana pode se desvalorizar, ele não conseguiu, eu acho isso um problema. Eu acho. Você pode achar o que quiser. Mas da moeda americana a gente tem que culpar o Richard Nixon, vai. Minha nossa aí a gente tem que culpar o Richard mas Nixon. aí você vai culpar décadas de história e todos os governantes que passaram no caminho. Entendeu? Então, assim, entende qual é a diferença de você entregar a notícia, você só não é só entregar opinião. Eu acho essa água aqui uma merda. Isso é só opinião. Sim. Por que eu acho essa água boa? Por que eu acho essa água ruim? O que me faz pensar assim? Você cria a sua opinião ouvindo a minha análise, a análise do tio A, a análise do tio B. A gente tem que estimular as pessoas a fazerem isso, porque se elas não leem, se elas não se informam, elas precisam ouvir fontes de informação. E é isso que o mercado de comunicação está entregando hoje. Pessoas que às vezes estudam, às vezes emitem só uma opinião, vão procurar os créditos das pessoas, de onde que elas vêm, o que elas estudaram, o que elas sabem do mercado, da vida, das coisas. Eu não vou emitir opinião certeira sobre aquilo que eu não conheço. Eu vou emitir sobre aquilo que eu conheço, sobre aquilo que eu sei. De resto, eu vou dar fatos e análises. Não vou emitir opinião. Existe fato, existe análise, existe opinião. As pessoas têm que começar a entender esse tipo de coisa. Sim. Eu acabei de falar, o Trump falou, nossa, mas ele já anunciou um cessar-fogo? Vamos lembrar o que o Trump fez até agora. A gente não pode confiar em tudo que ele faz. Enquanto Israel e Irã não se pronunciarem oficialmente, a gente está achando que tem uma coisa, mas vamos esperar. Isso é uma análise. A minha opinião é, o Trump é louco. Isso é uma opinião. A minha análise é, temos que esperar. Entende? Claro. As pessoas não querem mais só a informação. Não, isso eu entendo porque perfeitamente. A informação... O porquê me incomoda. Entendeu? O porquê as pessoas não querem só a informação. Hoje em dia existe muita fonte de informação, Léo. Existe muito canal, existe muita gente falando, existe muita opção. Mas sabe o que me incomoda? Pega faz esse teste, esse é um teste maravilhoso. Vai num colégio público qualquer, pega um garoto do terceiro colegial, que ele está saindo, que ele passou 12 anos na droga da escola. Pô, deixa 12 anos um ser humano comigo pra eu ensinar.
Sim. Eu transformo esse moleque num Einstein. Tá. Se deixar 12 anos comigo, modéstia à parte, sou muito bom professor. Tá. Aí o moleque fica 12 anos na escola, pega meia página de um texto qualquer, pega meia página e dá pra ele ler. Tá? Dá pra ele, um texto simples, ele sobre não qualquer vai coisa. conseguir. Tira o texto da mão dele e fala, me fala o que você entendeu do texto. É triste. Isso é absurdamente, não é triste, é apavorante. É apavorante. Mas isso tá acontecendo. Mas só que acabei de te dar um exemplo de uma escola de classe média alta, de meninos ricos, com todas as possibilidades do mundo, viajados e que foram incapazes de me formular uma pergunta inteligente. Eu já contei essa história. Perguntaram se iriam encontrar o vereador de Bauru no Congresso Nacional. Entende? É isso. É muito mais grave. Claro. É um problema de educação que é muito maior. Sim. Não está restrito ao menino da escola pública. Não. Eu uma vez falei com um pessoal, sempre... O pessoal brinca, né, com os meus vídeos e tal, e tinha um meme que o pessoal fazia comigo no passado, né, porque eu tô na internet desde 2006 no YouTube, e o pessoal, e sempre como eu contava Imagina, eu tava entrando na mídia tradicional, você tava entrando na internet. No YouTube, 2006. Então. E eu tô na internet desde 1994. Aliás, eu tô desde antes com BBS, antes da internet. Tá. E aí o pessoal tinha um meme que eles brincavam, falavam assim, quando o Google não sabe alguma coisa, liga pro Léo. O pessoal brincava. Tá. Então o pessoal gosta de fazer perguntas ou falar tal coisa pra mim. E uma vez um rapaz que era até formado em TI e perguntou assim, e falou assim pra mim, eu tô lendo um livro sobre buracos negros. Aí eu falei, pô, que bacana. Eu falei, o que é um buraco negro? Aí ele não sabia me explicar. Eu falei, peraí, você lê um livro inteiro sobre um único assunto e você não sabe me dizer a definição básica disso que você leu? Tá. Então isso é uma coisa, assim, normal. Agora, o que eu queria perguntar pra você... sempre houve, desde que o mundo é mundo, desde que a humanidade existe, sempre houve demanda por informação. Sempre. As pessoas querem ser informadas. Desde a Ágora, com os gregos falando, sempre. Perfeito. Só que algumas coisas impactaram demais na forma que a informação, ela corre. Sim. Então, desde a prensa de Gutenberg, por exemplo, a prensa de Gutenberg foi um salto. Exatamente. Baixou absurdamente o custo do papel impresso. Exatamente. Então foi uma coisa assim... E fez mais gente ter acesso a determinadas coisas. Perfeito. A invenção do rádio. Só que, vamos lembrar, foi feita a prensa de Gutenberg ao mesmo tempo que criou-se uma lista para dizer quais livros iam ou não passar pela prensa. Sempre teve o censor, sempre teve o dono da informação. Sim. E sempre teve quem queremos impactar. Sabe que os chineses inventaram essa prensa há muito tempo antes, né? Com certeza. Eles inventaram o sorvete, o espaguete, só pólvora e eles tinham um problema, que era o kanji. Para você escrever o básico em chinês, você tem que ter 8.000 kanjis. Então ele precisava ter 8.000 peças da prensa. Vai, 5.000 pelo menos. Tá. E no nosso alfabeto, por exemplo, com 23 caracteres, você resolve tudo. Uhum. E bota mais 10 números se você quiser. Então, o que inviabilizou a invenção chinesa foi o tipo de escrita dele. Maravilhoso. Né? Isso aconteceu com os números também. Você vê o algarismo romano, o egípcio, por exemplo, para fazer conta é uma desgraça. Você usar o algarismo egípcio era cordas, corda reta, corda cruzada. Então o algarismo romano também precisa fazer álgebra com o algarismo romano só por Cristo. Exatamente. Né? Então o arábico ajudou demais. Mas vamos lá, o rádio, por exemplo. O rádio foi curioso que as pessoas não entenderam. Quando deram a proposta do rádio, eu vou falar e outra pessoa vai escutar. Aí as pessoas falaram, tá, mas por que ela vai querer me escutar? As pessoas não entenderam. Né? Como se fosse o dilema, pra que eu vou falar nas redes sociais? Já tem um monte de gente falando. Por que eu vou, entendeu? E por que alguém vai querer ouvir alguém que eles não conhecem? É isso. Né? Mas o rádio, depois que foi consolidado, inclusive foi usado pela coroa britânica. É isso. Né? O rádio foi extremamente importante. Depois veio a TV. A TV, que inclusive disseram que ia destruir o rádio. Não e nunca destruiu. É sempre o exemplo que eu dou. E agora temos as redes sociais. O maior impacto na história, em toda a história da humanidade, em como a informação é passada, foi agora com as redes sociais? Com certeza. Pela velocidade que ela ganha, pela capilaridade que ela ganha. Porque o rádio, a televisão, você precisava de um equipamento caro. Sim. Você tinha 1, 2, 3 pessoas fazendo aquilo. Hoje em dia você tem... Cada pessoa é uma emissora. Sim. Cada pessoa é uma rádio. Cada pessoa, se ela falar bem, quem falar bem, quem sabe se comunicar, tem uma possibilidade de
crescer e ganhar as redes sociais e viralizar, nem que seja um único vídeo. Só que se ela falar bem, se ela souber transmitir uma notícia, se ela souber transmitir uma informação, ela ganha o mundo, se ela quiser. Ainda mais com IA hoje em dia, que ela pode fazer o vídeo dela em qualquer língua, ela falando aquela língua. Então, assim, e tudo numa velocidade muito grande. O que aconteceu desde a minha formatura, em 20 anos, você falou em 19 anos, 20 anos que eu tenho de formada quase, é surreal a mudança. Quando eu entrei na Globo News, era um jornal de meia hora, um programa. Um jornal de meia hora, um programa. Um jornal de meia hora, um programa. Daqui a pouco, são 24 horas, você não tem mais programa acontecendo. Domingo, antigamente, não tinha programação, né? Não, ficava todo mundo esperando um único jornal que ia contar de uma forma especial o que aconteceu na semana. Imagina a dificuldade que é fazer o Fantástico hoje. Todo mundo já viu tudo. O que eles vão trazer de diferente? É muito mais difícil. Eu faz séculos que eu não assisto Fantástico. O que aconteceu com o Rivo? Eu também, muito tempo que eu não vejo. Décadas, de verdade. Muito tempo que eu não vejo. O Rivo News, muita gente vem até a gente e falava assim, eu não estava vendo mais notícia e voltei a assistir com vocês. Porque as pessoas só querem ter uma noção. As pessoas querem ter ideia. Teve um negócio de INSS, né? O que aconteceu? Roubaram mais a gente? É isso, é só manchetada na cabeça. A pessoa vai dando scroll, vai lendo manchete, vai lendo manchete, vai lendo manchete. Então, se você não der para essa pessoa o mínimo de análise e você bancar, isso é minha opinião. Quando o Gabriel, como judeu, dá uma opinião, ele está falando do tal do lugar de fala. Ele está falando enquanto judeu. Você pode analisar sobre o seu ponto de vista, sobre o ponto de vista dele, ele vai falar daquela forma. E isso é honesto. Eu estou falando sobre o ponto de vista de uma menina que foi criada na classe média, no Rio de Janeiro, depois se mudou para São Paulo, que trabalhou numa grande imprensa, que teve acesso à informação de qualidade, que teve acesso à cultura, que pôde viajar na vida, que teve pais que informaram, uma família construída, papapá. É isso. As pessoas sabem de onde você está falando, com que base, com que conhecimento você está falando. E aí você tem que ser honesto, as pessoas querem verdade. Por que reality show faz sucesso? Porque é verdade, é a coisa acontecendo, são as pessoas falando o que elas pensam, são as pessoas se expondo. Você tem que falar a verdade, você tem que ser honesto. Por que o Bolsonaro conquistou todo mundo naquela eleição? Por que ele ganhou naquela eleição daquela forma? Porque ele não estava nem aí, ele ia comer o pão com leite condensado, se babar, usar chinelo, e as pessoas estavam querendo aquilo ali. As pessoas não querem mais o bonitinho, engessado, o pipipi, popopó, as pessoas não querem. As pessoas querem verdade. As pessoas querem ver isso. As pessoas querem a análise. Só que elas não querem a análise porque alguém disse que tem que... Não! Sim. É análise de verdade. O que a gente faz diferente? A gente está fazendo um comentário, a gente ri, a gente brinca, a gente faz uma piada. A gente faz a análise de uma forma natural, verdadeira, sincera. Gente, foi um inferno fazer o jornal essa semana. Notícia para burro. Não deu para acompanhar tudo. O que a gente viu, o que foi destaque, o que... É isso, é verdade. As pessoas querem informação, análise e verdade. A verdade, na sua opinião, não é com raiva, não é com ódio, não é com... Não,